Bem, nós viemos falando de certos rudimentos que nossos abençoados evangélicos, pentecostais, chamados cristãos, que não são cristãos, eles são crentes judaizantes, porque eles servem ao evangelho da circuncisão. Portanto, o evangelho que se prega fora daqui é o evangelho da circuncisão. Aqui somente se prega a incircuncisão. Então nós temos direito a sermos chamados de cristãos, porque o primeiro chamado de cristão foi Paulo, porque ele pregava a incircuncisão. Aos discípulos de Jesus de Nazaré, aos apóstolos, eles nunca foram chamados cristãos. Eles eram chamados de os do caminho. Mas quando ouviram Paulo pela primeira vez, chamaram a Paulo de cristão. Então nós temos direito de dizer que nós somos o único ministério cristão ao redor do mundo. E não há outros ministérios cristãos. Se você batiza em água, se você crê que há pecado ainda, se você crê no diabo, se você crê no inferno, se você crê nas obras, você não é cristão. Você, ao contrário, é moisésano. Então, nos declaramos o único ministério cristão sobre a face da terra. Porque a igreja morreu com o desaparecimento de Paulo. Paulo disse, depois da minha partida não haverá mais cristianismo. Isso quer dizer que Paulo advertiu, e cessou, o cristianismo cessou tão logo Paulo morreu. O mundo ficou sem cristianismo, e no entanto eles pensam que são cristãos. Não, o cristianismo começou em 1973, quando a cabeça se moveu. A cabeça de Deus, a mente de Deus, que estava em Jesus de Nazaré, e logo essa cabeça se moveu ao ressuscitado. E então, por todas essas centenas de anos, nós servíamos, era ao ressuscitado, mas é que em 1973 a cabeça se moveu e caiu em cima de mim. Caiu em cima da minha cabeça, e então a partir daí nós estamos falando sobre cristianismo. Simples, verdade? Tão simples como isso. A ti soa como? E quanto trabalho isso te deu, não é verdade? E hoje vamos falar sobre um ministério que não foi entendido. Não se entendeu bem e por causa disso cometeram o erro de crescer sem a medicina adequada. Estão sendo alcançadas massas de pessoas para Jesus de Nazaré ainda, não para o ressuscitado. Oxalá tivessem no ressuscitado, porque faltaria um pouquinho de nada, né? Mas ainda é para Jesus de Nazaré. E então eles estão buscando que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento do Senhor. Mas vamos ver a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 21, para entender qual deve ser o ministério correto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 ao 21. A Bíblia eletrônica. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério do arrependimento. Ministério de quê, hein? Isso é um ministério. Ministério de reconciliar as pessoas. E em que se baseia esse ministério de reconciliação? Que Deus estava onde? Em Jesus de Nazaré. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo ao mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos encarregou, Paulo falando, a nós a palavra da reconciliação. Assim que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus rogasse por meio de nós. Rogamo-vos
Em nome de Cristo, arrependei-vos para com Deus. Reconciliai-vos com Deus, né? Ao que não conheceu o pecado. Por nós o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Então, a igreja, o ministério que a igreja deve ter para trazer vidas, para que a congregação cresça, deve ser um ministério de reconciliar. E não dizer arrependam-se, porque arrependimento é contra a reconciliação. É bem importante isso que nós estamos falando, e é muito importante, porque daqui depende se tu estás visitando uma igreja ou uma sinagoga. O apóstolo Pedro, por causa de que ele servia ao evangelho da circuncisão, ele dizia, arrependei-vos. Pedro dizia, arrependei-vos. Diz que as pessoas choravam, rangendo dentes, se arrependiam. Nós o matamos. Mas então, reconciliar não traz esse remorso, não traz culpa. Porque reconciliar implica, número 1, com quem vou me reconciliar? O quê? Então eu tive uma relação com ele antes para agora me reconciliar? Sim, reconciliação põe a pessoa a pensar. Se você diz a um grupo de pessoas, reconciliem-se com Deus, você vai dizer, mas que relação eu tive com ele para me reconciliar se eu nem briguei com ele? Quando um casamento, um casal se reconcilia, é porque são um casal e se separaram e então agora estão se procurando, né, se buscando para se reconciliar. Então isso implica em que há uma relação. A palavra reconciliação... E deixa-me dizer, o mundo evangélico não entende isso que eu estou falando. Se você entende, você é um bem-aventurado. Porque todas as igrejas utilizam o mecanismo de arrependimento, desde Roma para cá. De fato, o confessionário, o que é? Irmão, você está em pecado, vem, confessa-me, e eu te dou uns remédios, 3 Ave-Marias, 4 Pai Nossos, ou o que for, né? Isso são os católicos. O evangélico usa outro meio. Olha, meu filho, teus pecados são perdoados, mas não faça mais nada mal, porque vai ficar pior para você, e virão 7 demônios piores, e pode terminar nas chamas do inferno. Mas aqui, a palavra reconciliação é tão bela porque implica em que Deus te conheceu desde antes da fundação do mundo. Por isso é que Paulo diz, para que conheçamos como fomos conhecidos, e então isso implica que Adão rompeu uma relação quando o pecado de Adão entrou, então esse pecado passou a todos nós. Digo, antes da cruz, a nós não ocorreu nada disso, você já nasceu nessa época, você já nasce reconciliado, mas não sabes. Então o método para encher nossas igrejas de gente é reconciliação. Pedro diz arrependimento, Paulo diz reconciliação. É o ministério a igreja cristã faz, tem que ser reconciliação. Se usa outro método, estão sendo violando leis espirituais que conduzem à falsidade. Por exemplo, por que você crê essa repreensão de Gálatas, capítulo 2, dos versos 11 ao 14? Vamos ler. Por que Paulo teve que ser tão forte com Pedro? Porque Paulo viu que Pedro continuava com o velho ministério do arrependimento. E é em base, por isso é que vamos ler esse verso tantas vezes, porque é em base a isso que Paulo repreende a Pedro. Porque Pedro seria o líder, o primeiro papa, e danificaria o mundo com um ministério de pecado. Veja o que diz aí. Porém, quando Pedro veio a Antioquia, lhe resisti cara a cara, porque Pedro estava como? De condenar. Pois antes que viessem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que eles chegaram, ele se retraía e se apartava, porque tinha medo dos da circuncisão. E em sua simulação participavam também os outros judeus, de tal maneira que até Barnabé, amigo de Paulo,
foi também arrastado pela hipocrisia dos apóstolos. Mas, quando eu vi que eles não andavam o quê? Isso é o que me interessa, olha aí. Há pessoas que pensam que eu ando incorretamente por pregar a Paulo, pois Paulo pensava que Pedro andava incorretamente. Diz, quando vi que os apóstolos, porque estava falando deles, plural, né? Porém, quando vi que não andavam significa mais de um. Quando vi que não andavam os de Jerusalém, os anciãos, retamente conforme a verdade de que o Evangelho tem uma verdade. E nesse caso, qual é a verdade? Reconciliação, não arrependimento. Eu disse a Pedro, por ser o chefe da circuncisão, diante de todos os demais, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a judaizar? Roma, a Igreja Católica, começou com o judaísmo e não com o cristianismo. O que movia Pedro era judaizar e não cristianizar. Vocês podem dizer amém a isso? Vocês entendem claramente? Tal como está escrito? Sendo Pedro o primeiro líder chamado cristão, entre aspas, desde aí, desde Roma, se começou a judaizar o mundo gentílico. Nisso é que está o ministério da iniquidade. Isso é um ministério. Está o ministério da reconciliação e está também o ministério da iniquidade, que começou na boca de Paulo. Porque se diz que não andavam retamente, quer dizer que andavam incorretamente. Então, os primeiros chamados cristãos já vinham incorretamente. Você tem que se unir a meu espírito, a meu pensamento, porque nós estamos chamados para corrigir o deficiente. E esse é o nosso chamado. Nosso chamado não é que você caia bem para mim ou eu caia bem para você. Não. Há um móvel, há um peso, há umas responsabilidades que você e eu temos. Olha, nós nos gozamos cantando e fazemos muitas coisas, mas a responsabilidade nossa é que a verdade do Evangelho seja dada a conhecer. E então, o nosso ministério de alcance mundial tem que ser reconciliação. É aí onde eu invisto meu dinheiro, tudo que cai nas minhas mãos. Olha, eu gosto de me vestir, gosto de coisas boas, mas o primeiro que eu penso quando eu vejo dólares é o Ministério da Reconciliação. Investir para que alguém conheça a verdade do Evangelho. Esse é o nosso móvel, esse é o peso desse ministério, que a palavra corra. Veja aí esse símbolo na parede, nas perninhas correndo, né? Esse símbolo, eu fui numa fábrica em Massachusetts, faz mais de 30 anos, eu diria, quando me resplandeceu a ideia. Eu me enamorei da palavra. A graça, a mente de Cristo, ao me possuir, o que eu via era palavra, palavra, palavra. Me esquecia dos milagres, dos sinais, tudo era palavra, palavra. Então, eu fui até um irlandês e disse para ele, a uma gráfica, e disse a ele, eu quisera que você me ajudasse a fazer um logotipo com esse verso bíblico, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1, que diz, pelo demais, irmãos meus, diz que a palavra corra e seja glorificada. E então ele começou a desenhar, ele era um esperto assim. Então, bom, para correr se necessita pernas. E o que você quer que corra? É a palavra. Ah, então vamos colocar a Bíblia em cima das pernas? E daí foi que saiu isso. E eu sempre guardei e eu dizia, se algum dia o meu Senhor me permitir ter um ministério, porque eu trabalhava para o sistema. Mas se um dia o Senhor me permite fazer meu próprio ministério, então esse será meu logotipo favorito, que a palavra corra.
Olha, e como tem corrido, hein? Olha, correu na tua vida e se glorificou. Olha a palavra, correu e se glorificou. E sabe o que me alegra? Que um ministro, olha, nenhum ministro no mundo pode dizer o que eu digo. Correu corretamente. É. Não há nada mais lindo como você faz as coisas bem feitas. Você se sente realizado, te dá um sentir, ué, até que enfim fiz algo bom, né? Porque pelo resto a carnezinha sempre tá aí para baixo. Mas quando você consegue algo bom, parece que te balanceia. Você diz, ah, que bom que fiz algo bem feito. A palavra correu corretamente. Olha, se tu sentes uma felicidade profunda em tua vida e uma paz, é porque a palavra correu. E se glorificou em tua vida. Eu antes, quando estava no sistema, eu cantava um hino que eu como que ficava afogado buscando isso aí. Diz, no seio da minha alma há uma doce quietude, se difunde embargando meu ser. Uma paz infinita que só poderão os amados de Deus compreender. Eu cantava, mas siempre me quedo vacío. eu ficava vazio, porque se a mente não estiver cheia do conhecimento, o sentir carismático da tua carne, o misticismo que você possui, porque a carne é mística e religiosa, incuravelmente religiosa a nossa carne. Mas somente quando chega o ministério da reconciliação bem aplicado, e tu te sente, né, que tua relação rota com Deus já está consertada, então tu tens uma verdadeira reconciliação. E então vais entender que não és um pecador, porque diz que Deus estava em Cristo, não levando em conta os pecados dos homens. Quem é que os leva em conta? O sistema religioso leva em conta. E te dizem, recorda de onde Deus te sacou. A mim, se me dizem isso, sim, me sacou de suas entranhas, desde antes da fundação do mundo. Foi daí que ele me sacou. João, da circuncisão, João, lembra, portanto, de onde caíste e arrependa-te. Não, se você não caiu, o que você caiu foi nas mãos do teu Senhor. O mundo estava em pecado 2000 anos atrás, antes da cruz. Mas veio o Cordeiro de Deus que tira, e tirou, porque morreu. Se morreu, ele tirou. Se ressuscitou, te assegurou. Então não estás em teus pecados. As pessoas sempre pensam que há pecado. Às vezes, cada vez encontro versos bíblicos onde comprovam que o ministério da reconciliação é o único. Note, vejamos em Romanos. Romanos capítulo 11, verso 27, vejamos o que diz. Para alcançar ao mundo corretamente. O que diz? E este será meu pacto com eles, quando eu tire o quê, hein? Seus pecados. Mas quem disse isso? Foi o profeta. O profeta disse, Jesus Cristo ainda não havia chegado, e o profeta já disse, este será meu pacto com eles, quando eu tirar o quê? E tirou os pecados, sim ou não? Se tirou, não restou nenhum. Ele os levou. Tirou em um só dia entrou e em um só dia ele os levou. Veja como diz segunda carta aos Coríntios 5:19, onde lemos antes. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Que Deus estava em Cristo. Olhe, Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo. E ali ele levou todos os pecados há 2000 anos atrás, não levando em conta os pecados dos homens.
Não o pecado, mas seus pecados, né? O de Adão e todos os cometidos aí. Seus pecados. E logo deu um ministério e nos encarregou a palavra da reconciliação. Que pecado Roma cometeu. Olha, se pudesse, né, chamar de pecado, que desobediência. Você sabia que nenhum papa, nenhum líder no mundo fez caso a esse ministério? Esse ministério estava cheio de poeira. Desde anos sem ser tocado, o Ministério da Reconciliação estava como quando alguém encontra um tesouro que passaram por cima dele durante séculos. E você vê essas pessoas escavando, 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 e ali de repente descobrem uma taça de metal que faz séculos que alguém fez aquilo, e assim esteve o Ministério da Reconciliação. Um dia Deus me deu uma pá e eu fiz assim um buraquinho, meti a pá por baixo assim e tirei, arranquei para fora. Esse é o Ministério da Reconciliação, a pérola de grande preço. Esse ministério é um ministério que esteve abandonado. Desde 73 para cá esse ministério começou. Olha, séculos, ninguém falava dele. Misturavam o amor de Cristo, mas com pecado. O amor de Cristo, mas com arrependimento. O amor de Cristo, mas condicional. O amor de Cristo, mas hoje sim, amanhã não. Mas o Ministério da Reconciliação nasceu em minha mente. E eu vi como uma pérola de grande preço. E não o mudei por nada. Quando chegou esse chamado à minha vida, eu me lembro que Nídia, minha primeira esposa, o que está acontecendo com você? Não se perca. Não, é que isso é demasiadamente lindo. Porque era difícil, porque eu me entreguei a esse ideal. E chegavam meus amigos, olha, você ficou como um maluco, rapaz. Como é que você vai pensar que tu és o único que tem a verdade? Olha, eu não sei se eu sou o único, mas essa aqui que eu tenho, eu gosto dela e vou promovê-la. E mais, chegava gente na minha casa, até mesmo quando eu não estava, e tentavam dizer a Nídia, olha, fala com ele, porque é impossível, ele está contra a corrente, todos vão para cá e ele é como Salmão, que vai contra a corrente. E ela dizia, falem vocês com ele, porque quando ele toma essas decisões, olha, eu vendi tudo, carro, relógio, e às vezes ficava sem dinheiro, e eu tinha 3 televisores e colocava um ali. Eu vivia num condomínio e colocava um cartazinho assim, vendo uma televisão. E então ligavam, olha e tal, acabei de trazer dos Estados Unidos, novinha, tem tanto assim, posso vê-la? Sim, sim. E eu, não, eu levo para você. E eu andando pelo corredor, né, do condomínio com o televisor na mão. E dali eu pegava $400 e dizia, bom, isso aqui vai durar para mim 1 dia, 2 dias ou 3 dias, ou o que fosse. E depois eu vi um Rolex que eu tinha, olha, posso conseguir $1.000 por ele, e vendi o Rolex. E depois vendi um carro que tinha levado daqui dos Estados Unidos, e vendi um, e vendi 2, porque eu tinha 3, né? Eu fiquei com um, né? Porque assim também não daria, né? Mas vendi os outros 2. E isso não era nada. Eu estou seguro que Papai Deus olhava para mim e dizia, conheceu a pérola, tá louquinho. Deixei ele louquinho. Depois o único que me restava era a casa. E, bom, tem que vender também. E vendi também. Eu vendia qualquer coisa. Bom, lembra que eu sou um bom vendedor? Então eu vendia. Que gostoso! Somente pelo Ministério da Reconciliação. Ele tomou isso, ele tomava isso. Quando a pessoa sacrifica por algo, parece que dá mais valor, verdade? Pois eu estava que fazia qualquer coisa. Eu até seria capaz de lavar prato num lugar, se fosse necessário, para te fazer chegar a palavra que reconcilia, que te levanta, que te dá vida. Vejamos agora Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Leiamos verso 13.
Veja o que o profeta falava. Diz: porque se o sangue dos touros e dos bezerros e as cinzas da bezerra, olha como era esse pacto. Com razão, os espíritas sempre estão jogando sangue, né? Porque os espíritas de hoje, eles leem o velho pacto e daí dizem: olha, sangue, ui, como gostam de matar galinha e pegar e aspergir, rociar, né? Derramar. Pois os sacerdotes no velho pacto tinham que fazer isso. Veja o propósito aí. Diz: santificam para a purificação de quê? Aí não havia espírito, hein? Isso era para purificar a carne. Siga. Quanto mais o sangue de Cristo, que é o que se honra aqui nesse ministério, o qual, mediante o Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, sem mancha, a Deus, aí é que está, veja, limpará vossas consciências de obras mortas, como jejum, sacrifício, Deus meu, e bater no peito, e caminhar de joelho, todas essas obras mortas, para que servais ao Deus vivo. Olha, sabe por que diz aí para que servais ao Deus vivo? Porque profeticamente e predestinadamente, Papai Deus sabia que isso não seria honrado antes, era quando ele viesse à Terra agora. Então tu serves a um Deus vivo que se chama José Luiz de Jesus Miranda. Tem vida, tem vida. Vamos continuar lendo. Diz: assim que, por isso, é o quê? Agora que estou mediador de um novo pacto, para que, intervindo morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança o quê? Porque onde há testamento, é necessário que o testador morra, porque o testamento se confirma com a morte, pois não é válido enquanto o testador esteja vivo, de onde nem ainda o primeiro pacto foi instituído sem sangue, porque, havendo Moisés anunciado todos os mandamentos da lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos cabritos com água, lã escarlate, isopo e aspergiu no próprio livro e também no povo todo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus vos mandou. Além disso, aspergiu também com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase tudo é purificado segundo a lei, com sangue, né? E sem derramamento de sangue não se faz remissão. Foi, pois, necessário que as figuras das coisas celestiais fossem purificadas assim. Porém, as celestiais, as próprias celestiais, com melhores sacrifícios que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito de mão, figura do verdadeiro, senão no próprio céu, para se apresentar agora por nós diante de Deus. E não para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo a cada ano com sangue alheio. De outra maneira, teria sido necessário a ele padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Porém agora... Detenha-te aí. Porém agora, na consumação dos séculos, e isso já aconteceu há 2000 anos atrás, se apresentou uma vez, para sempre, pelo sacrifício de si mesmo, para quê? Para quê? Para tirar o pecado do meio. Então, onde está o pecado? Ele tirou. E os evangélicos, o que dizem? Que está no meio. E o que o sacerdote da cidade prega? Pecado. O que é uma missa? Recordatório de pecados, símbolo de pecado.
Quais são os sacrifícios pentecostais carismáticos desses últimos dias? Pecado. Tem que salvar as almas do pecado. Aqui não se prega salvar almas do pecado. Aqui o que se prega é reconciliar vidas preciosas para que saibam que não há pecado, que ele os levou faz 2000 anos atrás. E da maneira que está estabelecido para os homens que morram uma só vez, depois disso é o juízo, assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos e aparecerá pela segunda vez sem relação com o pecado para salvar aos que o esperam. Para salvar, olha, vocês que estão me assistindo, que me esperam. Apareceu pela segunda vez, sem relação com o quê? Qual é a minha pregação agora? Sem relação com o quê? Porque foi tirado, né? Assim que, abençoado, vamos dar um aplauso a nosso Senhor, a meu Senhor. Os músicos, por favor.